Você já parou para pensar por que a sua equipe não entrega o que você espera? Por que parece que ninguém está engajado? Por que os mesmos problemas se repetem mesmo depois de trocar as pessoas? Pergunte a qualquer executivo por que o desempenho está abaixo do esperado e as respostas sempre apontam para as mesmas coisas. A equipe está desmotivada, o gerente é ineficaz, as contratações não se encaixam no perfil, a cultura está comprometida. Essas explicações parecem intuitivas, parece fazer sentido, mas elas estão incompletas. E pior, elas estão te mantendo refém de um ciclo vicioso que nunca termina. Pesquisas em psicologia organizacional, economia comportamental e teoria de sistemas mostram consistentemente uma verdade que a maioria dos líderes ignora. O comportamento no ambiente de trabalho é fortemente influenciado pelo contexto. Não é sobre quem você contratou, é sobre o ambiente que você criou. As diferenças individuais importam, sim, mas quando os mesmos comportamentos se repetem em várias pessoas, em equipes diferentes, em funções diversas, o sistema se torna a explicação mais provável. E aqui está o golpe duro. Quando a disfunção persiste mesmo depois de você substituir as pessoas, nunca foi apenas culpa delas, foi culpa do sistema que você permitiu existir. A maneira tradicional de pensar sobre comportamento organizacional foca no indivíduo, desempenho bom, capacidade ou motivação, desempenho ruim, falta de habilidade, esforço insuficiente, atitude negativa. Essa abordagem faz sentido intuitivamente, mas a literatura sobre comportamento organizacional mostra que essa visão representa apenas a ponta do iceberg. Pesquisas sobre a força situacional revelam algo crucial. Os ambientes de trabalho moldam o quanto as diferenças individuais realmente se manifestam no desempenho. O que determina isso? Clareza das expectativas, consistência dos sinais que você envia, restrições comportamentais que o sistema impõe. Em situações de forte influência situacional, o comportamento se torna uniforme, não porque as pessoas são parecidas, mas porque o ambiente não permite variação. Você precisa entender uma coisa: o comportamento não é simplesmente produzido pelos indivíduos. Ele emerge da interação de condições, incentivos, ciclo de feedback, padrões de comunicação, comportamento da liderança, clareza de papéis. O comportamento humano dentro das organizações não é aleatório, ele é moldado pelas condições do sistema, estruturas, incentivos e feedbacks interagem para produzir padrões previsíveis. Mudar as condições altera o comportamento. Mas aqui está a verdade que dói. Mudar as pessoas sem mudar as condições só perpetua o mesmo problema com rostos novos. Agora preste atenção, porque isso vai mudar a forma como você lidera para sempre. Problemas de desempenho individual envolvem uma pessoa com desempenho inferior ao de seus pares nas mesmas condições. Isso geralmente está ligado a habilidades, motivação ou adequação. Mas padrões sistêmicos são diferentes. Eles se manifestam como desengajamento generalizado, absenteísmo frequente, falha de comunicação que se repetem, baixo desempenho persistente em múltiplas áreas. Quando o comportamento é consistente entre grupos diversos, é o ambiente que o impulsiona. Substituir indivíduos sem alterar as condições é como trocar os jogadores de um time que joga em um campo esburacado. Você pode ter os melhores jogadores do mundo, mas a bola ainda vai quicar torto. A maioria das organizações responde a problemas comportamentais com ferramentas já conhecidas: pesquisa de engajamento, treinamento de liderança, iniciativas culturais, exercício de formação de equipe, sistema de gestão de desempenho. Essas ferramentas não são inerentemente ruins, mas elas focam nos sintomas, não nas causas. Pesquisas de engajamento medem o sentimento, não os fatores que o impulsionam. Treinamento de liderança presume que o problema é a capacidade individual, quando a verdadeira limitação pode ser estrutural. Iniciativas culturais focam na mensagem, deixando inalterados os incentivos e os direitos de decisão. Você pode consertar o que não compreendeu corretamente, e a maioria das organizações ignora o diagnóstico. Elas aplicam soluções familiares e seguem em frente quando estas falham. O passo que sempre falta é o diagnóstico. Entender o que o sistema está produzindo e o porquê. Pesquisas mais recentes em comportamento organizacional mostram que o desempenho do trabalho é um preditor significativo da motivação e das atitudes dos funcionários. Características estruturais como autonomia, variedade de habilidades e significado da tarefa
estão associadas a atitudes mais positivas em relação ao trabalho. Isso significa que a esperança não está em contratar pessoas melhores. A esperança está em projetar sistemas melhores. E aqui está a boa notícia: você tem o poder de fazer isso. Você não é refém do comportamento da sua equipe. Você é o arquiteto do ambiente que gera esse comportamento. Então, o que você faz na prática? Primeiro, separe problemas individuais de problemas do sistema. Se uma pessoa está com dificuldades, trabalhe com ela. Se várias pessoas apresentam o mesmo comportamento, trabalhe no ambiente. Não tente corrigir problemas sistêmicos com soluções individuais. É como tratar uma epidemia com remédio para um doente. Segundo, descubra a verdadeira causa antes de agir. Não se precipite em buscar soluções. Pare, reflita. O que está provocando esse comportamento? A maioria das soluções falha porque a causa nunca foi esclarecida. Você está tratando febre sem saber se é gripe ou infecção. Terceiro, analise o sistema, não apenas a pessoa. O desempenho é moldado por incentivos, feedback, hábitos de liderança e estrutura. Se você corrigir apenas um desses elementos isoladamente, o comportamento geralmente permanece o mesmo. Quarto, preste atenção aos sinais da linha de frente. As pessoas que executam o trabalho são as primeiras a identificar os problemas. Facilite e torne seguro para elas relatarem o que não está funcionando. E mais importante, use o que elas te disserem. Não adianta pedir feedback se você não agir sobre ele. Quinto, aprenda com o que não deu certo. Se uma iniciativa funcionou por um curto período e depois perdeu força, isso é um indício. Geralmente significa que o sistema subjacente não mudou, mesmo que o programa tenha mudado. O sistema sempre vence o programa. Sexto, inclua-se no diagnóstico. Você, líder, também faz parte do sistema. A forma como você toma decisões, como transmite mensagens, o que você recompensa, tudo isso molda o comportamento. Não é possível diagnosticar o sistema sem analisar o seu próprio papel nele. O comportamento nas organizações é moldado muito mais pelas condições do sistema do que apenas por características individuais. Quando os mesmos padrões aparecem em várias pessoas, eles refletem o ambiente em que trabalham. Isso não elimina a responsabilidade individual, mas diferencia problemas isolados de desempenho de comportamentos gerados pelo sistema. Líderes que diagnosticam as condições antes de intervir criam mudanças mais duradouras do que aqueles que se concentram apenas nos indivíduos. Na maioria dos casos, o comportamento não é aleatório, ele é gerado. E a verdadeira questão é: você está disposto a enxergar o sistema que o gera? Porque quando você enxerga, você pode mudar. E quando você muda o sistema, você transforma tudo. A esperança não está em encontrar as pessoas certas. A esperança está em criar o ambiente onde as pessoas certas possam florescer. E isso começa hoje, começa com você, começa agora. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!